estudantes, servidores e toda a comunidade da Unifal-MG. Este podcast foi produzido pelo Progrida, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico da Prace, como parte das ações da comissão responsável pela realização das medidas educativas para retorno das atividades presenciais. Mesmo sem termos ainda uma data determinada para o retorno das atividades presenciais, já há orientações de comportamento para quando isso acontecer. Reforçamos algumas dessas medidas que deverão ser adotadas. Aferição da temperatura e controle de sintomas na entrada dos campi, uso obrigatório de máscara nos campi, manter distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, evitar o uso de objetos pessoais como brincos, anéis e relógios, limpar com frequência celular, chaves e carteira, e se tiver sintomas como febre, tosse ou coriza, procure o serviço médico e não frequente a universidade. Neste podcast, a professora Adriele Aparecida Pereira, da Unifal-MG Campus Varginha, fala sobre a aplicação da estatística no estudo da tendência da pandemia do Covid-19 e em técnicas de amostragem com voluntários de pesquisas para testes de vacinas. Por fim, enquanto ainda não há uma vacina, a professora destaca as medidas preventivas fundamentais para a nossa proteção. Não perca este podcast e deixe seu comentário. Olá, tudo bem? Desde o início da pandemia, estamos acompanhando as informações sobre a doença causada pelo coronavírus. Em grande parte dessas informações, a estatística está presente. Sim, aqueles tópicos que são estudados na disciplina de estatística. Vejam só. Quando observamos o número de casos de Covid-19 no Brasil, estamos diante de um exemplo de variável quantitativa discreta. Mais especificamente, temos uma série temporal. Os gráficos, indicando o número total de vítimas até dado momento, por exemplo, nos mostram a frequência absoluta acumulada. A média móvel, que está sendo calculada todos os dias, é uma medida de posição, utilizada para ter uma ideia da tendência da pandemia. Todos esses elementos que citei compõem a estatística descritiva. E a notícia que aguardamos ansiosos é a da vacina. Mas por que leva tanto tempo para ficar pronta? Dentre as fases da pesquisa, tem-se a fase clínica, que geralmente é subdividida em 3 fases. E em todas elas é necessário avaliar uma amostra de voluntários participantes. De acordo com uma reportagem recente, a Anvisa autorizou testes de fase 3 de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil, a do grupo Johnson & Johnson. Está prevista a participação de 7.000 pessoas. Podemos estar nos perguntando por que se considera uma amostra tão grande. Primeiramente, porque a amostra deve ser representativa da população. E também, pois como se trata de uma pesquisa sobre saúde pública, desejamos uma margem de erro pequena e também uma confiança grande. Em inferência estatística, estudamos fórmulas que determinam o tamanho da amostra. Para uma margem de erro muito pequena, o N tende a ser grande, ou seja, o tamanho da amostra precisa ser grande. Definido o tamanho da amostra, esta pode ser coletada utilizando uma ou mais, ou até mesmo um misto das técnicas de amostragem que a estatística dispõe. Ainda de acordo com a reportagem, os participantes deverão receber uma dose única da vacina ou um placebo. A determinação de quem receberá a vacina ou o placebo será feita de forma aleatória, randomizada, que é também uma técnica de amostragem conhecida como aleatória simples. Estes são apenas alguns exemplos em que a estatística está presente. Como mensagem final, gostaria de destacar que
Enquanto aguardamos pela vacina, que é uma medida de prevenção importante, que virá com o auxílio da estatística e de tantas outras áreas do conhecimento, não deixemos de nos cuidar e de cuidar de todos ao nosso redor, mantendo o isolamento social, usando máscara, lavando bem as mãos e usando o álcool em gel.